ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Opa! É isso aí, a gente fica hipnotizado vendo esses maravilhosos bolachões tocando numa vitrola clássica. E você que é amante de disco, com certeza também tem a mesma impressão. É fascinante, hipnotizante, vendo aquele disco girando na vitrola e tocando aqueles sons maravilhosos. Vocês da nova geração não fazem nem ideia como nós éramos felizes em escutar música. Isso através dos discos. E para vocês, amantes de disco e de vitrolas, que é o foco aqui do nosso canal, que afinal de contas a nossa empresa restaura as melhores vitrolas do Brasil, não deveríamos deixar de mostrar um vídeo especial como se fabrica um disco. Então o momento tão esperado chegou. Através de uma parceria com o nosso amigo Marcelo Negrão, visitamos uma fábrica de discos e vamos aprender como um disco é fabricado, os processos mais importantes e o que é necessário de matéria-prima para se fabricar um bom disco. Essa é a minha homenagem e meu agradecimento para todos vocês, nossos clientes, que afinal de contas mandam as suas vitrolas, os seus toca-discos para cá, para serem restaurados. Então, resolvemos presentear vocês com esse incrível vídeo documentário exclusivo, produzido por nós aqui, em parceria com o Marcelo Negrão. Vamos conhecer e sem ficar hipnotizado, hein? Vamos lá! ESG Vintage, trazendo o passado de volta ao futuro. Bom, hoje estamos aqui com o Michel. O Michel é proprietário aqui da Video Brasil, que é uma fábrica de discos. E nós viemos aqui hoje para conhecer todo o processo de gravação, né, de fabricação, e aproveitar para conversar com ele, para poder entender, né, toda a história dele em relação à parte de música, né, essa parte também que é envolvida com a parte da fábrica de vinil. Michel, gostaria de saber de você como é que é esse processo da gravação do vinil, né, a fabricação aqui. Sim, existem algumas etapas, né? A primeira etapa é essa sala que vocês estão vendo aqui, pessoal. Isso é uma sala de corte de acetato. O acetato é um disco um pouco diferente desse disco aqui. Esse é o LP de PVC, né? É o vinil, que a gente costuma chamar. Ele é feito de um material que é um plástico que é PVC. E esse é o resultado final do nosso processo. O processo inicial, a gente usa um outro tipo de disco. É um acetato. Ele por dentro ele é um alumínio e ele tem uma cobertura como se fosse uma laca polida, que é uma espécie de um esmalte preto, polido, e você tem um disco todo brilhante. Você pega esse disco virgem brilhante, coloca ele nessa máquina aqui, que é um torno de corte de disco. A gente vai receber o disco ou numa fita tape, né? Ou num arquivo de áudio digital com alta resolução. Esse arquivo original em fita tape ou em formato digital, ele vai passar por todo esse sistema aqui para chegar aqui. Todo esse outro sistema aqui, se a gente não tivesse na fábrica, a gente poderia utilizar outros equipamentos para a mesma finalidade. O que é a grande estrela dessa sala aqui é esse torno de corte, que é um torno alemão, Neumann. Isso aqui é uma máquina de precisão que ela gira numa velocidade específica, no caso, na velocidade da rotação que a gente quer colocar no disco. Então, se o disco é 33 rotações, a gente marca aqui para ela girar 33, se é 45, se é 78. E essa máquina aqui é responsável por lapidar a nossa primeira matriz, é o nosso disco master. Então a gente vai receber o arquivo de áudio master que foi enviado pelo cliente no formato que ele escolheu, fita ou digital, vai passar por tudo isso aqui e vai chegar aqui. Aqui é a cabeça de corte. O som que a gente
colocou lá na ponta do processo vai chegar aqui. Isso aqui é como se fosse uma pequena caixa de som. Você tem duas bobinas onde o som vai tocar. Isso aqui, ó, esse pequeno triângulo amarelinho é uma caixinha de som. Isso vai tocar música. Tá vendo que tem aqui, ó? Tem uma pequena agulha em forma de V. Essa agulha é o que vai ser posicionada e colocada nesse disco virgem, preto de acetato. E você vai fazer a programação, tal, fazer os ajustes, encaixar a agulha aqui. E o disco vai girar enquanto a música está sendo tocada aqui. E a música sendo tocada vai vibrar e vai gravar o disco aqui. E aí a gente corta um lado A e um lado B. Essa sala aqui é a única parte de áudio do processo inteiro. Tá. O disco que a gente conseguir aqui, a gente vai reproduzir fisicamente no resto do processo. A gente não tem como melhorar o áudio no resto do processo. Aqui seria o que? Uma espécie de uma matriz? Uma espécie não, é a matriz. É a matriz. O disco que eu tiver aqui, eu vou ter lá na outra ponta do processo, se o meu processo for bom e for fidedigno. Porque é um processo de copiar o que foi cortado aqui. Esse disco é um positivo, é um original. Se você pôr a agulha em cima desse disco cortado, ele vai tocar, mas o disco de acetato ele é mais sensível que o de PVC. Ele é um material mais sensível para ser mais fácil de cortar com a agulha aqui. É como se fosse uma cera mais sensível. Você esquenta e ele fica mais maleável, mais fácil de lapidar. Você consegue transformar, né? Você consegue lapidar ele com mais facilidade por ele ser mais maleável, né? Pelo fato dele ser mais maleável, ele também não dura muito sendo reproduzido e tocado, né? Esse disco é mais durável porque é de plástico, é PVC e PVC Tem mais é mais resistente, certo? Então daqui a gente desce com o acetato cortado para a sala de galvanoplastia, que é o próximo processo. Vai colocar ele dentro de um banho químico e vai criar uma cópia de metal dele na próxima sala que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Aqui então todo o processo inicial é feito aqui, aí surge aqui a matriz. Sim. Dessa matriz é o que vai ter cópias. Só para vocês verem como é que é um disco de acetato, pra vocês entenderem como é que é. É esse disco que eu coloco aqui. Esse disco vem de fora, nessa caixa de 25 unidades. Não existe aqui no Brasil. A gente tem que importar de fora. E é um disco virgem que a gente vai cortar. Lá fora eles chamam de lacre. Aqui no Brasil eles chamam de acetato. A consistência da capa dele é um disco de alumínio, uma chapa de alumínio plana, com um material que parece esmalte de unha. Muito parecido. Por isso que tem acetona ali para limpar a agulha do fiapo que fica, né? Por isso você não pode pôr a mão em cima. Se você esquentar ele fica mais fácil de trabalhar. Aqui, ó. Nossa. A gente vai entrar aqui agora no laboratório. Bom, pessoal, a finalidade dessa sala é transformar o disco que a gente cortou lá em cima, criar uma cópia, um espelho negativo em metal do disco que foi feito lá em cima. Se a gente olhar microscopicamente um disco e olhar o sulco, que é a trilha, que é por onde a agulha corre, se a gente olhar microscopicamente a agulha é um V em formato de zigue-zague. Bom, aí descemos com o disco, a primeira coisa que a gente faz é colocar aqui nesse lugar, ele vai girar. O mesmo que você pegou lá em O cima. disco que a gente pegou lá em matriz. cima, a matriz, a gente traz aqui para baixo, põe ele para rodar aqui, a gente vai lavar, porque no processo de gravar, de cortar o disco lá, pode ser que alguma imperfeição, alguma coisa ficou no processo, né? A gente tem um aspiradorzinho que vai cortando o fio que a gente coloca ele aqui para lavar, para impedir que alguma coisa fique de resíduo do corte lá de cima. E aí a gente dá um banho de prata nesse disco que está girando aqui. Ele vai ficar com a superfície toda prateada. Daqui a gente vai colocar ele no tanque. E o tanque basicamente ele tem níquel, né? E é um composto
Uma composição química. Uma composição química que basicamente é sal para um tipo de sal para dar condutividade na reação eletroquímica, e o níquel. A finalidade desse banho, dessa sala aqui, é colocar ela dentro do tanque do banho, desse tanque aqui, ó, tá bom? A finalidade do processo é colocar o disco aqui, abaixar e colocar ele dentro desse banho, e nesse banho, o que vai acontecer? Ele vai ficar imerso lá dentro, né? O disco vai ficar conectado com a parte positiva do circuito elétrico, e tem uma barra onde o níquel fica conectado à parte negativa. A hora que você liga a carga elétrica, que você fecha o circuito, o níquel, que é a parte negativa, vai começar a se depositar ou procurar a parte positiva, que é o disco. O disco está conectado numa barra de chumbo, por dentro ele é alumínio e com uma capa de prata. E ele está carregado eletricamente positivamente. O níquel, a hora que a gente liga a carga elétrica, o níquel ele vai começar a se depositar em cima da superfície prateada do disco que a gente cortou e que agora está lá no banho. Você controla esse processo, que vai durar em torno de mais ou menos 2 horas, e o resultado final é uma chapa de metal com uma espessura específica, que é o negativo perfeito físico em metal do disco que a gente cortou lá em cima. Isso é o estampo, ou stamper. É isso aqui, gente. Isso aqui é um stamper de 7 polegadas, né? Nossa. Esse já foi usado na produção. Você vê que ele está com a mancha aqui, porque com certeza foi feito algum teste químico aqui dentro dele, algum procedimento químico, mas imagina que esse disco ele sai perfeito, né? Sem mancha, sem nada, e se tiver alguma mancha, se tiver alguma coisa nele, na hora que a gente carimbar no disco, isso sai no disco. Então você tem que ter uma superfície perfeita, limpa, que é como se fosse um espelho com os sulcos do disco, com a trilha do disco, e com essa parte espelhada. E quando a gente separa ele do acetato, ele está totalmente plano. Ele vai sair daqui e vai passar por máquinas que vão deixar ele com esse formato e com esse centro aqui, que é, depois de formatado, ele estava plano, depois da gente colocar ele em máquinas e deixar ele com esse formato imita a cabeça do molde. Então a gente vai chegar lá na máquina, colocar ele no molde, colocar um anel para prender, travar ele no centro, e aí lá no molde, na prensa, ele está pronto para prensar e fazer o disco. Nossa. E aí são várias cópias que vão ser feitas através desse aqui. Um stamper bem feito, ele pode gerar de 300, 500 até 1000 cópias ou mais. Depende muito da qualidade do stamper e da qualidade do processo que você tem, da quantidade de pressão que sua máquina tem. Então uma série de quesitos. A qualidade do níquel utilizado aqui, mas a gente calcula uma média de algo entre 300 e 500. Então toda a preparação é bem minuciosa. Bem, se a gente tirou ele aqui perfeito e se a gente riscar ele durante o manuseio, se acontecer alguma coisa, esse risco fica marcado aqui e vai ser impresso no disco. Então isso aí já descarta. Já descarta, porque isso não pode acontecer. É tudo feito com muito, muito cuidado para que isso saia daqui e chegue lá na prensa, tá bom? Agora vamos lá para a parte de prensagem. Bom, de lá da sala da galvanoplastia, a gente vem para cá, pega aquele stamper e coloca ele aqui nesse molde, né? Agora está fechado porque a gente já está no horário que a gente encerrou a produção, e aí a gente tem esse procedimento de fechar e travar a máquina. Para cuidar do stamper que está aqui dentro. Pode não cair resíduo, nada, deixa já... Porque imagina, se cair qualquer fragmento de qualquer coisa nesse stamper e ele prensar junto com o material e isso amassar ou danificar, a gente perdeu o stamper. Prejudicou todo o processo. Não, perdeu o stamper. Tem que fazer o processo todo de novo. E aí aquele stamper é colocado nesse molde, o molde recebe calor em forma de vapor e água fria. O calor é para quando isso estiver aberto, a chapa está quente. Essa aqui é a extrusora. É a nossa máquina que
Em cima do funil a gente coloca o plástico em estado granulado, né? O plástico vai passar por esse canhão, por essa rosca, e ele vai sair aqui num ponto de caramelo, onde ele está quente e macio para ser prensado. E aí a pressão que você tem que aplicar nele é menor e ele vai se distribuir melhor na hora da prensagem aqui. Além do material estar quente, mas ó, sai daqui, né? E sai daqui bem quente e bem flexível, num formato de um cake que é feito aqui. Tá. É um bolinho. Isso aqui tem alguma utilização ou é descartável? Tem utilização. É. O material é muito virgem, muito nobre. O material que a gente usa aqui é da melhor qualidade. Ele pode ser reprocessado 2, 3 vezes, que não tem nenhum problema. Tá. Né? Manter a gente está no processo. Qualidade. Porque cada vez que você passa ele por um processamento e por calor, ele vai perdendo pureza e propriedades. Se você fizer esse processo repetidas vezes, ele vai perder o grau de nobreza que ele tem e aí o disco vai começar a ter ruído. Então você pode utilizar uma porcentagem desse material dentro do que é colocado ali, que isso não afeta o disco em nada. Mas isso tem que ser feito com critério e com propriedade. Você não pode ficar reprocessando sempre. Entendi. Tá? Bom, e aí a gente prepara o stamper aqui. Para cada prensagem a gente tem que fazer um stamper para o lado A e um stamper para o lado B. Do mesmo jeito que a gente tem molde lado A, molde lado B. O molde dá o formato físico do disco. Se o disco é 7 polegadas, 10 polegadas ou 12, o que determina é o molde. Se a gramatura dele é 150 ou 180, o que vai determinar é o espessamento aqui, o espaçamento do molde. Se a ponta é em formato de bico, se ela é redonda ou se ela é quadrada, a lateral do disco, o que vai determinar o molde. Então o molde determina o formato do disco e o stamper imprime o sulco e a música. Como o que a gente tem ali na sala é um negativo do que a gente cortou lá em cima, que é o disco positivo que toca, o positivo que toca, o sulco eu já falei para vocês que é assim, certo? Certo. No stamper, o que era assim, agora é assim. É o inverso. É o inverso. Então você tem o inverso aqui de um lado e o inverso do outro. O que vai acontecer? O stamper vai cravar no plástico e vai fazer o sulco de novo. Então você tem... É como ir num dentista e fazer o molde. Aqui é um processo parecido. Você tem o disco original feito lá em cima. Você tem o stamper, que é a inversão disso. O stamper, quando crava o plástico, faz o sulco de novo. E aí cada disco que a gente faz, a gente coloca a etiqueta, o plástico em estado de cake, de bolo, etiqueta e prensa o disco. Aí a prensa vai subir, vai fechar o disco. Quando ele fechar aqui dentro, a chapa estava quente para que o material pudesse correr. Quando ele para aqui, entra água fria no mesmo circuito e aí o disco vai solidificar. Porque se você tira choque, ele... né? um choque térmico que faz com que ele esfrie. E se você tirar ele aqui de dentro quente, ele vai empenar. Então ele tem que sair frio, mas ele tem que sair não totalmente frio, porque a última etapa é colocar ele aqui, subir e tirar essa rebarba que tem em volta dele. Tá. Para a gente poder retirar o disco e para a gente ter certeza que o disco se formou na área que precisava aqui. Se ele estiver totalmente frio aqui, na hora que ele vai recortar aqui, ele pode craquelar. Então ele não pode estar totalmente frio ainda para ainda cortar essa rebarba. Daqui vem para esse pino, onde ele descansa. E daqui a gente vai para lá. Vai para o processo ali. Que é a etapa final, que é a etapa de embalagem. Tá? Todo o processo aqui é o processo de embalagem, né? Então os pinos saem daqui. Tá. Eles ficam de um dia para o outro descansando aqui, para que o disco esfrie e tome a forma final dele e não empene. Que é esses que estão aqui já. Que são esses que estão aqui. No dia seguinte, a pessoa já vai chegar aqui e vai embalar, né? Aqui a gente tem uma lista, aqui a gente tem alguns exemplos de alguns discos que a gente já fez aqui na fábrica, né? Tá. Coloridos e tudo mais. Aqui, enquanto a pessoa está operando lá e fazendo o disco, ela já faz um processo de inspeção do disco para liberar, para ver se pode vir para cá. E na hora de embalar, é a hora de fazer a última checagem de qualidade para ver se ele não tem nenhum defeito, nenhuma imperfeição visual. A cada X número de discos, dependendo da produção,
Se é uma produção de 300, a gente pode escolher fazer a cada 30. Se é uma de 500 a cada 50. Mas a cada X discos, a gente escuta um e se ele está perfeito, a gente presume que como o processo é de reprodução em série, entre 1 e os 50, o que está no meio está tudo ok. Ah, tá. A gente faz uma audição a cada X números para ver se está tudo ok. E aqui a gente vai embalar. Daqui a gente tem duas opções, ou mandar o disco para casa das pessoas envelopado, e aí as pessoas... das pessoas não, do cliente, né? Sim. A gente tem duas opções de mandar disco para o cliente aqui. Ou a gente manda ele envelopado e ele faz a arte gráfica fora e ele vai guardar e selar e vender. Ou a gente faz a arte gráfica também, terceiriza com uma gráfica, fecha o disco aqui, lacra, plastifica e daqui ele já pode sair. Tá. Agora só uma curiosidade minha aqui. Desse caso que eu estou vendo aqui, todo o processo seu de produção, ele é manual. Sim. Então você não tem assim um formato de produção que tem uma automático. É automático. Então é um trabalho bem minucioso, sim, com critério, com calma, com manual. Cuidado, com procedimento, com foco, porque qualquer desvio de atenção aqui pode gerar um erro, uma besteira, e às vezes você pode perder uma produção. E não são máquinas fazendo, são pessoas. Entendi. Né? E numa produção que você faz aí durante um dia, por exemplo, você consegue fazer uma produção de quantos discos? Depende de compacto ou vinil, mas a gente faz uma média aí de uns 300 por dia, depende aí da produção. Por enquanto, né? A gente está afinando processos e tal, mas um turno normal, uma média aí de 300 discos por máquina. Entendi. Por enquanto, hein, gente? Por enquanto. Estamos aí em processo de afinar e aumentar a produção. Está em caminho, né? Exatamente. Ah, legal. Então, bacana. Então, isso aqui a gente começa a ver aqui também que você, além de fazer no formato aqui acrílico, né? Você também faz o colorido também, né? Sim. Os coloridos a gente ainda está em processo de estudo para... Muito em breve a gente vai liberar para os clientes poderem fazer os discos coloridos aqui. Agora a gente está fazendo o preto e o transparente. Já fizemos alguns brancos também. Sim. Já fizemos discos rosa ali, o disco da Tulipa é rosa, saiu rosa. Mas enfim, o processo de colocar cor no material plástico é um processo delicado e passa por uma série de testes até a gente aprovar e certificar que a gente tem qualidade de fazer um disco com um som bom e limpo com material colorido. Então a gente ainda está em processo. Legal. Certo? O trabalho da Vinil Brasil é de disponibilizar discos para as pessoas e fazer com que isso fique cada vez mais acessível e normal. Certo? Ótimo. É um prazer mesmo receber vocês aqui. Eu que agradeço aí dentro da gente aí. Gente, obrigado aí pela atenção. Valeu. E vamos seguindo em frente aí. Um abraço. Valeu, senhores que fizeram discos hoje. Valeu. E é isso aí, queridos amigos amantes de vitrolas e colecionadores de vinil, ou até mesmo os curiosos. Ora, vocês sabem como um disco é fabricado. E o mais importante, sabem que existem fábricas como a Vinil Brasil, que ainda continuam operando para trazer ao público estas obras de arte do som. A ESI JMJG agradece ao nosso amigo e entrevistador, líder do projeto Atitude, Marcelo Negrão, por ter compartilhado conosco este material de vídeo impressionante. A ESI JMJG parabeniza e agradece ao Michel da Vinil Brasil e todos os seus funcionários por manterem viva a história dos discos de vinil, fabricando e futuramente expandindo a experiência de se ouvir música nos queridos bolachões para todos. Se tu ainda pode escutar um disco de vinil daqui a alguns anos, é graças a valentes e corajosos que ainda continuam mantendo o vintage vivo como nós. E é claro, a ESI JMJG continuará reparando, reprojetando e restaurando as melhores vitrolas e toca-discos vintage do Brasil, pois somos referência nacional nesta questão. Se tu é artista ou empresário, quer encomendar a fabricação de discos, ou se tu é colecionador e quer comprar discos direto da fábrica, visite o site da Vinil Brasil, www.vinilbrasil.com.br. Espero que tenham gostado deste presente da ESI JMJG para todo o nosso querido público de som vintage. E nos vemos em nossas próximas produções. Um grande abraço do JMJG. Este vídeo foi produzido por
ESI-JMJG Som e Imagem, serviços técnicos e videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com